Bhavabhishta Supurakam Guru Ganaera Shishya Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Chadivya Bhagavat Premnoi Vijapradam. Vancha kalpatarubhyascha kirpasindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashuru Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz de estar aqui, mais um encontro. A gente está muito avançado, eu acho, né? Eu acredito, muito avançado no estudo dos Graha Sutras. É um texto muito legal, muito interessante mesmo. E eu agradeço muito pela presença de vocês aqui online e também agradeço pela audiência, né? A audiência do canal. Então, quem assiste no canal, dá um like, compartilha com a galera. Vai ser sempre muito favorável compartilhar o conhecimento transcendental, né? Essa é a melhor forma que a gente pode executar o nosso Dharma. Então, a melhor forma da gente poder, de alguma maneira, beneficiar e favorecer as outras pessoas é através da distribuição do conhecimento transcendental. Então, em última análise, a gente está aqui lendo as escrituras, se reunindo, fazendo o máximo que a gente pode para se aprofundar dentro do conhecimento que revela, de alguma maneira, o karma que a nossa consciência carrega. E através do entendimento desse karma que a gente carrega, se livrar dele, de alguma maneira, ressignificando ele, desapegando dele, mas não deixando que ele condicione a existência da gente a mais vidas temporárias, a continuar girando dentro dessa roda do samsara sem evolução. Então, o mais importante é que a gente entenda a jornada da alma e que a gente consiga encontrar os caminhos mais rápidos de alcançar a morada eterna. E essa morada eterna, ela é dinâmica, ela é progressiva. Ela não é um lugar que define uma região divina para todas as pessoas. Cada pessoa entende o que é a divindade, entende o que é a transcendência e se relaciona com esse aspecto. No Bhagavad Gita, Krishna revela que existe um aspecto de Deus para cada entidade viva. Porque esse aspecto de Deus já vive dentro da gente de alguma maneira na forma do Paramatma. Então, a gente entende como fala os Karakas, né? Os Jaimini Karakas, Atma Karaka. Então, Atma Karaka fala sobre o eu, fala sobre a minha potência interna. Então, existe o Jivatma, existe o Paramatma. E aí existe o Atma em si, que seria a ideia da partícula indivisível, e que aí sim forma o corpo físico, e aí a gente entende o corpo físico como Anamaya Kosha. E aí a gente entende também que além do corpo físico, Anamaya Kosha, existe Manomaya Kosha, que é a mente, Jnanamaya Kosha, que é o conhecimento, e aí indo até o corpo mais sutil, que é o corpo de consciência. Cada uma dessas camadas, elas transformam a energia kármica até que ela se manifeste objetivamente no plano material. E
essa transformação, esse filtro, essa modelagem que é feita nessas camadas também é fruto do nosso próprio karma. Então, essas principais camadas representam também maneiras pelas quais a gente pode olhar para o mapa. E aí, como eu estava falando, né, tem uma série de encontros que a gente fez falando sobre os Jaimini Karakas. E aí existem duas maneiras de a gente olhar para esses Karakas também. Por quê? Porque existe um Karaka natural para cada planeta e existe esses Naisajika Karakas que mudam de acordo com o grau que o planeta ocupa no mapa natal de cada um. E aí, como a gente está agora no Graha Sutras, lendo, né, e entendendo a respeito dos planetas, os Grahas, é interessante entender também, né, fazer essa pequena revisão sobre os Naisajika Karakas. Por quê? Porque eles expressam energias que a gente carrega. E essas energias se manifestam o tempo todo. E elas se manifestam além do campo de atuação localizado do planeta naquela casa e naquele signo do mapa natal. Por quê? Porque além dos planetas continuarem girando, eles continuam em movimento, então as efemérides modificam o lugar onde os efeitos dos planetas estão sendo manifestados ao longo do tempo. E a gente carrega essa configuração também no mapa natal da gente de uma maneira fixa. Então a gente tem uma programação e é muito legal pensar dessa maneira, porque aí a gente entende como funciona, né, a astrofísica e como funciona a própria neurolinguística, o funcionamento da programação cerebral, que é a resposta que a gente tem, consciente ou inconsciente, porque muitas vezes a gente está agindo por instinto. Então, a parte consciente da nossa ação no mundo material é muito limitada. Na medida que a gente vai estudando o mapa da gente e a gente vai entendendo, olhando para trás, que é muito importante a gente saber olhar para trás, orientado pelo mapa, para poder identificar quais são os fenômenos causados em tempo, lugar e circunstância. Por quê? Porque aí a gente consegue entender que quando aquela circunstância tiver para voltar, que aí é o trânsito do planeta, e isso acontece, a Lua volta para a mesma posição todo mês. Por quê? Porque a Lua é o mais rápido desses corpos celestes. Ela gira em 30 dias, ela dá a volta inteira nos 360 graus. Então, ela repete o mesmo posicionamento de um karma específico todo mês. Ao mesmo tempo que ela muda o tempo todo, os outros planetas, quando mudam, mudam o efeito da Lua também. Por quê? Porque existe uma relação direta entre a Lua e o Sol, natural. E é aí onde a gente entende também o Sol representando a nossa energia interna, o Sol como o Atma Karaka original. Então, o nosso brilho interno, a nossa potência interna, a nossa capacidade de realmente lutar e vencer na vida. Por quê? Porque Marte é o guerreiro. Marte é que traz essa característica muito contundente, como a gente estava falando agora há pouco, né? É muito apaixonada, muito desejosa. Essa não é a posição da alma. A posição da alma é uma posição de se colocar a serviço. Por quê? Porque é da natureza intrínseca da alma servir. É para isso que a alma, de alguma maneira, ela se relaciona dentro da existência cósmica. Então, todas as energias servem umas às outras, não porque elas busquem o equilíbrio, mas porque essa é a natureza das próprias partículas. Então, o próprio átomo, que é uma gravidade, essa gravidade, que é uma singularidade que existe no núcleo do átomo e coloca os elétrons para girar, cria um relacionamento de movimento, de ritmo. Então, é a partir da menor partícula, e aí a gente vai entender ainda dentro do campo quântico, né, que tudo é consciência, até o todo orgânico que é o universo. E aí a gente já viu isso também. O nosso universo, que é praticamente inconcebível,
é um entre tantos universos. Então, dentro das camadas, né, dentro das maiores camadas, que são Mercúrio. Mercúrio é o intelecto. Mercúrio é o planeta que rege as quartas-feiras. Não por acaso eu escolhi as quartas-feiras. Por quê? Porque já que é um dia de Mercúrio, o melhor serviço que Mercúrio pode fazer é usar a própria inteligência para o serviço de propagar a consciência. E aí, como Krishna fala no Bhagavad Gita, eu sou a inteligência dentro do homem. Então, se a gente utiliza todos esses karakas do jeito certo, no momento correto, a gente transforma um karma que poderia ser extremamente negativo num karma positivo. Como? No meu caso, eu tenho Mercúrio retrógrado em Libra na casa 6. A casa 6 é uma casa de dificuldades, de problemas, de desafios. É uma casa de inimigos, é uma casa de servir. É a casa de servir. Então, se é a casa de servir, eu tenho Mercúrio retrógrado lá, o que é que eu vou fazer? Eu vou ensinar o que eu souber na quarta-feira, na hora que eu podia estar me degradando, que é à noite. Então, assim, tipo, não interessa o que eu já fiz o dia todo de correria, de trampo, não. O que interessa é o que eu posso fazer a mais. O que interessa é o que é que eu posso fazer sem esperar nada em troca. Mas eu espero. Porque eu espero que vocês gostem do encontro da gente. Eu espero que vocês aprendam alguma coisa. Eu espero que vocês realmente se interessem pelo conhecimento transcendental. Por quê? Porque o conhecimento de astrologia é massa, mas ele é uma ferramenta para a gente chegar no conhecimento que fala sobre a alma. Então, a gente está tentando o tempo todo relacionar aqui Jnana, que é o conhecimento, Karma, que é a ação, com Bhakti. Então, Karma, Mishra, Bhakti, Jnana, Mishra, Bhakti, Karma e Jnana, Mishra, Bhakti. Então, é tudo uma mistura, né? A gente não vai conseguir fazer Bhakti puro, mas a gente tenta, a gente vai, tipo, tentando, aos poucos, a gente vai conseguir alcançar alguma coisa desse néctar. Então, só para a gente voltar, eu estava falando sobre a Lua, estava falando sobre o Sol, falei que o Sol é o Atma Karaka, a Lua representa a mente. Então, existe, como eu estava falando lá atrás, existe uma maneira da gente olhar para o mapa a partir do ascendente. Beleza, já falei várias vezes sobre isso. A gente vai considerar o ascendente por 30 graus e o signo que tiver lá. Massa. Mas e se o acidente do cara for com 0 grau e 25 minutos? Se for um acidente com 1 grau? Se for um acidente com 29 graus e meio? Putz, e aí? É aquele signo? É. Mas a gente sabe que astronomicamente o signo não tem 30 graus. Isso é uma convenção matemática. Então, para ficar matematicamente correto, os 360 graus foram divididos em 12 partes de 30. Mas a constelação não tem 30 graus. E aí, o que é que os indianos fizeram? 27 nakshatra. Eles não dividiram o céu em 12, eles dividiram o céu em 27. Então, quando a gente olha para o grau específico do ascendente, além do signo que está lá, tem uma nakshatra. Mas, além disso, se a gente pega o grau específico e a gente carrega para o ponto de maior potência daquele determinado signo, que é 15 graus, porque a gente entende, 0 grau ele está entrando, ele vai ficando cada vez mais forte, ele chega na cúspide, 15 graus, potência máxima, e ele vai perdendo força até chegar a 30 graus e passar para o outro signo e fazer o mesmo movimento de onda, movimento de partícula. Por quê? Porque quando você decompõe a matéria, você vai transformar a matéria em luz e som. Luz e som. Quando você detecta a luz, vira um comprimento de onda. Quando você detecta o comprimento de onda, vira luz. Então, isso é uma outra singularidade das subpartículas.
Quando você decompõe tudo, a última coisa que sobra lá é uma informação, e essa informação é uma frequência luminosa ou sonora, é uma partícula, é uma onda. E aí, beleza, isso vira outra coisa. O que eu quero dizer, estava falando sobre a Lua, estava falando sobre as partículas, as características, a mente e o Lagna e os graus do Lagna. Grau do Lagna. Você pega exatamente o grau que você nasceu, o grau do seu ascendente, coloca nos 15 graus do ascendente, porque é o ponto de máxima potência, e é possível que alguns planetas acabem mudando de casa. O mapa da pessoa muda? Não. O Bhava Chakra serve para você entender onde os planetas dão efeitos. Isso é uma técnica maluca. Tipo, você olha o seu mapa. Oi, Alexandre? Eu quero te interromper, desculpa, só para perguntar assim, quando ele se dá os 15 graus, ele vai para a casa adiante? Depende, depende. Por quê? Porque se você tem um ascendente com 1 grau e você puxa esse 1 grau para 15, entrou 14 graus do signo anterior dentro do ascendente. Se esse ascendente está com 29 graus, você puxa o 29 graus para o 15, entrou 14 graus do signo posterior dentro do ascendente. Então tem que saber com quantos graus que está lá. Para você ver no PDF ou no próprio aplicativo, no GeoTiXapp, ele gera, chama Bava. Bava. Vai ter um botãozinho lá, você clica, ele gera o Bava. No PDF vai estar na página 4, na parte de baixo, vai ter do lado esquerdo o Urashi D1 e do lado direito vai estar escrito Bava. Aí esse Bava, ele já dá, se tiver planeta que mudou de casa, ele aparece ali. E por que que eu estou falando isso? Por quê? Existe a maneira de olhar o mapa com o signo com 30 graus no ascendente. Existe a maneira de olhar para o mapa com Bhava Chakra. Existe a maneira de olhar o ascendente como o signo onde o Sol está. Porque é assim que a astrologia considera, a astrologia tropical, né? A astrologia de Ptolomeu considera que o signo da pessoa é onde o Sol está. Então você olha através do Sol. E aí isso é Surya Lagna. E aí você pode pegar a posição da Lua e arrastar ela para o Lagna. E aí você vai ter o Chandra Lagna, você vai ter o entendimento da mente daquela pessoa. E como a mente daquela pessoa se relaciona com o mundo material. Por quê? Porque quando você olha para o mapa, do jeito que ele é, com ascendente lá bonitinho, do jeito que você nasceu e tudo mais, você procura a Lua. Quando você acha a Lua, o que é que você vai ver lá? Você vai ver onde a mente daquela pessoa está. Quais são as condições mentais daquela pessoa? Como é que aquela pessoa se relaciona com o meio ambiente ao redor dela? Como é que ela se relaciona com as pessoas? Como é que ela se relaciona com os objetos dos sentidos e com os próprios sentidos? Você vai ver, através daquela lua, aí é o Panchang, você vai ver a distância entre o Sol e a Lua gera um yoga. A distância entre o Sol e a Lua gera um Titi. A distância entre o Sol e a Lua dividida em 4 vezes gera um Karana. E aí você ainda vai ter Vara, que é o dia da semana. Então você vai ter vários elementos aí que você vai, tipo... É uma equação muito legal. Por quê? Porque você relaciona essas características. E é maluco, por quê? Porque o Panchang revela que algumas pessoas foram feitas para destruição. Por quê? Porque ela carrega uma potência destrutiva e a natureza dela é aquela, então ela precisa ser direcionada dessa forma. Direcionada para que aquilo que ela veio com uma potência de gerar, que é destruição, seja uma destruição positiva. Que aquilo que ela veio, tipo, ela vai destruir. Naturalmente, onde ela botar a mão, ela vai destruir.
Então, você vai direcionar aquela energia destrutiva para algo que seja favorável para todas as pessoas, que não seja destrutivo para ela. Por quê? Porque para que haja evolução, é necessária a destruição. Você não vai conseguir criar algo novo sem destruir o velho, sem construir algo novo por cima, né? Então, a gente sabe, a civilização é muito mais antiga do que a gente acredita que ela é. E assim, é muita coisa que tem lá embaixo. Muita coisa que tem lá embaixo, em vários lugares, assim, que ninguém quer mexer, e se mexer, ninguém vai falar nada. Então, tem muito a ser vasculhado a respeito dentro do conhecimento. Então, voltando para a Lua. Você vai olhar para a Lua, você vai entender essas energias que atravessam a Lua. Por quê? Porque a Lua é a mente. E a gente age através da mente. A gente usa muito pouco a inteligência. E a gente vai ver isso agora, falando sobre a Lua. E é muito louco, por quê? Porque na mitologia védica, na história, entre Chandra e Budi, Budi, que é Mercúrio, é filho de Chandra. Então, assim, a Lua é o pai de Mercúrio. E Mercúrio é a inteligência. E a Lua é a mente descontrolada, procurando pela satisfação dos sentidos o tempo todo. E como a gente viu na semana passada, ainda se sente solitária. A Lua se sente solitária o tempo todo. Ela tem 27 esposas. Ela, tipo, pegou a esposa do mestre espiritual, fez um filho na esposa do mestre espiritual, não satisfeito, ele ainda arruma várias outras tretas. Aí você faz, véi, tipo, a Lua não tá para me ajudar. A minha mente não tá tentando me ajudar. Ela, tipo, precisa de ajuda. E é aí onde entra, né? Quem é que acaba ajudando a Lua? Júpiter. Mesmo traído pela Lua, forma um dos mais benéficos yogas que podem aparecer no mapa, que é o Gaja Keshari Yoga. E aí a gente vê, pô, a Lua não gosta de Mercúrio, mas Mercúrio é que tira a Lua da treta. Porque se não fosse a inteligência, a gente só ia viver enfiado dentro de problema. Então, quando a gente entende justamente qual é a personalidade que os planetas carregam e qual é a função intrínseca deles, aí as coisas ficam mais fáceis. Por quê? Porque a gente vai saber exatamente como usar aquela determinada energia no dia específico, com uma intenção específica. E aí você ressignifica um karma. Porque é isso que acontece. O mapa da gente está lá para que a gente transforme todos os problemas, todos os karmas em bênçãos, mudando o sentido vetorial, mudando a direção da parada. Então, tudo aí volta, né? Matematicamente, tudo é vetor. 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 O que é vetor? Vetor é a direção. Vetor é a direção. Assim, existem duas direções. Existe uma direção que é para mim, e essa é cara, e existe a direção que é para todos, e essa multiplica. Então, quando você polariza o vetor, ao invés de você imaginar, eu quero a satisfação o tempo todo, eu quero realizar todos os meus desejos e não importa como, eu vou passar por cima de qualquer pessoa, ou eu não me importo com ninguém. Quando você ressignifica isso e pensa, pô, o que é que eu posso fazer para realmente, tipo, usar aquilo que eu já carrego e beneficiar a vida das outras pessoas e ainda multiplicar cada vez mais a potência e a ressonância disso, porque isso vai gerando biofeedback. E aí, cada vez que cada pessoa que está aqui também utilizando mesmo desse conhecimento tem uma resposta positiva na sua vida porque fez uma escolha correta, beneficia todo mundo. Todo mundo se beneficia. E ainda mais. Por quê? Porque você consegue transferir essa energia para as outras pessoas. Oi, Mariana. Boa noite.
esse é um dos grandes segredos do conhecimento transcendental. Na medida em que você pratica e você ensina pelo exemplo, a potência das sementes que você planta também aumenta. Por quê? Porque todo mundo vai querer cuidar melhor daquela semente, porque sabe que ela dá frutos. E é por isso que a gente precisa de um mestre espiritual fidedigno. E cada um vai ter o seu próprio mestre espiritual fidedigno, como eu falei antes, quando Krishna diz, existe um aspecto de Deus para cada entidade viva. Então, cada pessoa vai encontrar um caminho de se relacionar com Deus. E a gente tem que ser humilde, tolerante e oferecer respeito a todas as pessoas, porque a gente não sabe qual é o estágio de evolução de ninguém. E aí, mais uma vez, humildade é não agitar a mente de ninguém. Tolerância é não permitir que ninguém agite a sua mente. E aí, desse jeito, a gente começa a praticar a vida espiritual. Como que a gente avança dentro do entendimento das características dos planetas? Já que a gente estava olhando para o Sol, e aí a gente entendeu que o Sol fala sobre a nossa alma, a gente entendeu que a Lua fala sobre nossa mente, fala sobre os nossos desejos. E aí o que é que acontece? Quando a gente coloca o Sol no ascendente, fazendo Surya Lagna, o que é que acontece? Se a gente tiver na gente já presente, porque todo mundo tem essa natureza, porque é a natureza da própria identidade, mas essa identidade, e aí a gente também, né, usa muito a palavra ego. Quando a gente tem um ego muito forte e a gente acha que tudo é resultado do nosso trabalho, do nosso esforço, a gente esquece o que Krishna fala no Bhagavad Gita também. Ó, Arjuna, não seja tolo em acreditar que você é o executor da ação. Então, assim, não seja tolo, Arjuna. Tipo, você está agindo como uma resposta aos modos da natureza e ao seu próprio karma. Então, o livre-arbítrio que você tem é de entender ou não a realidade última do que você está fazendo. Então, quando os Uttama Adhikaris, né? Porque aí tem os Kanishta Adhikaris, que são os iniciantes dentro do processo de vida espiritual. Kanishta Adhikari, o Kanishta Adhikari, ele fica o tempo todo, né, categorizando as coisas, tentando tipo entender o que é certo, entender o que é errado, e aí ele está ali julgando, e ele está ali tipo tentando aprender também, mas ele está muito mais tentando procurar por regras e regulações do que pela filosofia em si, pela prática em si. Aí tem o Madhyama Adhikari. O Madhyama Adhikari, ele já entendeu que não há julgamento e que a prática real é a sinceridade. E aí, através da sinceridade da prática individual dele, ele pode pregar. Porque o Madhyama Adhikari é o que prega. O Uttama Adhikari, que é a mais elevada categoria de realização espiritual, né, dentro da vida, dentro da prática, o Uttama Adhikari, ele já realizou Deus com tanta plenitude que para ele está tudo certo. Ele nem prega mais, ele faz, velho, Deus controla tudo com uma perfeição tão grande que eu não vou atrapalhar, eu vou só ficar olhando. E ele fica só olhando, ele fica só assistindo, ele vive a vida espiritual dele, mas ele não interfere de maneira alguma em nada. Em nada. Por quê? Porque ele entendeu que tudo que se manifesta é o fruto do próprio karma. Então, a vida dele é a autorrealização dele. E aí, quando ele sente compaixão, quando um Tamadikari, ele sente compaixão das almas caídas, aí ele desce dessa plataforma para a plataforma de Madhyama Adhikari para poder pregar. Porque quando ele desce para ele poder pregar, aí ele vai ter que lidar com as misérias da vida material, que não tem nada a ver com a vida espiritual. Então é por isso que o Tamadikari, ele se afasta da sociedade.
Por quê? Porque a maioria das pessoas ela está afligida pela superficialidade da existência material. Então, os problemas, quando é isso que é maluco, né? Tipo, quando a gente entende o que é um mestre espiritual de verdade, Madhusudana Maharaj diz isso, eu fico muito impressionado com ele, véio. Eu fico chocado com Madhusudana Maharaj, porque ele fala, eu fiquei 30 anos com Srila Govinda Maharaj, e eu não perturbava ele com as minhas perguntas pessoais. Imagina, véio, o cara ficou 30 anos dentro do templo e não fazia pergunta para Gurudeva. Eu fico pensando, caraca, velho, eu fico viajando, né? Eu queria perguntar isso, queria perguntar aquilo, queria perguntar isso, queria perguntar aquilo. Mas quando eu chego perto do Madhusudana Maharaj, eu não consigo perguntar nada. Eu fico só olhando para ele assim, tipo, velho, que massa, tá ligado? É outra coisa. Por quê? Porque é aquilo que aflige a gente, seja pelo conhecimento, aí no caso a falta de conhecimento, né? Querer saber uma coisa, querer saber outra. Véi, o que importa, mais uma vez, é a sinceridade, é a dedicação, é aquilo que você está colocando, né? O vetor. Qual é a direção do vetor da ação? Você está agindo, todo mundo está agindo o tempo todo. O cara fala, pô, quando eu estou dormindo eu não estou agindo não. Tá, você não lembra. Porque quando a gente dorme, se a gente tiver um treinamento bem feito, a gente pode ir para qualquer dimensão, pô. E continua fazendo alguma coisa lá. Então, existem desdobramentos, existem projeções astrais, existem darshans. E a gente que não sabe que as coisas acontecem, a gente não foi treinado para isso. Então, querendo ou não, né, a gente, mais uma vez, eu tenho que entrar no texto. Eu já vou ler o texto, galera. A gente precisa de educação espiritual. A gente não recebeu educação espiritual em lugar nenhum. Em lugar nenhum não existe educação espiritual de verdade. O que existe é religião. E religião só afasta a gente da transcendência. Religião é uma das coisas que afastam a gente do entendimento do que é Deus e do que é divino e transcendental. Então, não é uma questão religiosa, é uma questão mesmo de autoconhecimento, de mergulhar profundo dentro da realidade da existência, dentro da realidade de si mesmo. Entender, tipo, se eu sou uma alma e eu sei que eu sou uma alma e eu tenho certeza que ninguém aqui tem dúvida de que é uma alma, por que é que a gente não vive a realidade da alma? Maia. E aí teve uma aula esses dias, eu nem lembro quem perguntou, mas foi fantástico. Tipo, Maia é mais poderosa do que a diva, que é a alma, que é uma partícula de Deus? É. Se ela não fosse, se a ilusão não fosse mais poderosa do que a alma da gente, a gente não caía. A gente não estava aqui no vacilo. Então, o que é que acontece? Krishna fala no Bhagavad Gita, eu conheço Maya e ela é muito difícil de ser superada. Por quê? Porque ela é a minha própria energia. Krishna fala, Maya é a minha energia. A energia de Maya é a energia de Krishna também. A ilusão é uma energia de Deus. Por quê? Porque Deus quer dar algum tipo de satisfação e algum tipo de conforto e algum tipo de experiência, mesmo para as almas que não escolheram estar com Ele. Isso é a misericórdia de Deus. Quando a gente pensa, velho, Deus é misericordioso, por quê? Porque a gente escolheu não estar com ele e ele ainda criou um universo para a gente poder perder tempo. E a gente fica aqui no Sansara, milhões de vidas. Milhões de vidas. Por quê? Porque a gente esqueceu de Deus. E Deus está lá se divertindo com a galera dele. Tipo os brother dele, a galera, os chegados de Krishna, os camaradas dele, tipo, que curtiram estar com ele, nunca quiseram se separar dele. E na hora que a alma despertou dentro de Tatastha Shakti, eu já falei sobre isso também, a camada intermediária da manifestação,
Então, existe o plano transcendental, existem os planos infinitos, planos materiais, que são separados por uma membrana intermediária chamada Tatastha Shakti ou Iladini Shakti, que é onde todas as almas são formadas e adormecem. Então, o Nirvana é esse lugar. Por quê? Porque nesse lugar existe um sono sem sonhos. A alma está lá, mas ela não tem percepção e nem identidade de si mesma. Então, esse lugar que é o Nirvana é a plataforma intermediária entre os universos materiais de causa e efeito, de tempo e circunstância, e o plano transcendental, infinito, eterno e pleno de êxtase. Então, entre essas duas plataformas, existe Tatastha Shakti e Iladini Shakti, que é esse lugar de onde essas centelhas divinas se manifestam. É o brilho do corpo de Deus. Quando a gente entende Deus não como uma forma pessoal, mas como energia, o brilho do corpo de Deus é Iladini Shakti. E essas partículas, que são como fagulhas de uma grande chama, se elas escolherem se afastar da chama, elas vão se apagando e perdendo as características da chama. Mas elas não deixam de existir. Então, quando essas partículas elas entram dentro do universo material, elas são chama, mas essa chama é encoberta por uma outra camada que se chama... Caraca, eu já vou lembrar. Cadê o Mohan para me lembrar agora? É o enevoamento. É porque a palavra é muito linda e está na evolução subjetiva da consciência, no primeiro capítulo. Já já eu lembro. Então ela é envolvida por essa primeira camada. Putz, veio a palavra e sumiu. Depois ela é envolvida por uma outra camada, que aí é o arrancar. E o arrancar é o que dá essa identidade, essa individualidade a essa centelha. Chidabhasa. Chidabhasa. Chidabhasa é a primeira camada que envolve a alma. E ela causa a perda da percepção de Sat, Chit e Ananda. Sat é a eternidade, Chit é o conhecimento e Ananda é o êxtase. Então, quando Chidabhasa envolve essa fagulha que é a alma individual, a alma perde a identidade dos elementos intrínsecos dela. E aí, automaticamente, uma outra camada envolve essa partícula, e aí essa é a camada que causa a identificação individual, que é o arrancar. Esse arrancar é citado no Srimad Bhagavatam como um dos aspectos de Shiva. Mas aí entra num campo muito complicado para a gente explicar, e eu quero fazer a leitura do texto. Então, assim, só para a gente entender, né? Eu estou meio que fazendo uma revisão para a gente entender como é que um mapa manifesta os efeitos. Por quê? Porque a gente precisa entender que tudo é karma. Se a gente não entender que tudo é karma, não se lamente. Eita, eu caí. Eu caí. Não foi? Foi muito tempo? Não, Se a gente não entendeu que tudo é karma... Beleza. Se a gente não entendeu que tudo é karma, a gente cai no erro de se lamentar. E aí Krishna fala no segundo capítulo do Bhagavad Gita: ó Arjuna, não se lamente nem pelos vivos e nem pelos mortos. Então, simplesmente cumpra o seu dever. E aí, mais para frente, Krishna ainda fala: ó Arjuna, é muito mais apropriado que você faça o seu dever imperfeitamente do que você fazer perfeitamente o dever do outro.
Então, em vários momentos, Krishna vai dando toque assim pra Arjuna, dizendo: meu irmão, véio, se ligue, brother, seu tempo tá acabando e você tem uma missão para cumprir. Então, assim, não vacile. Não vacile, você tem tudo o que você precisa para fazer o que é o mais correto. Você já veio com todas as ferramentas. E isso é o que o mapa mostra para a gente. A gente já tem todas as ferramentas que a gente precisa para superar todas as dificuldades da vida da gente. Na hora que a gente supera uma dificuldade, tenha certeza, na hora que você superar uma dificuldade, vai vir outra pior. Porque se não vier, você morre. Não vale a pena viver, não tem sentido a vida. Tipo, eu vou ficar só curtindo. Véi, se você ficar só curtindo, você tá entrando no cheque especial e você não sabe como é que você vai pagar isso na próxima vida, não. Eu lamento. Lamento. Então, assim, as pessoas que não entenderam ainda o que é a realidade da vida no sentido de serviço devocional, de verdade, não tem progresso, assim. Sei lá, cada um faz o que achar apropriado. Eu sigo o que Gurudeva diz, e Gurudeva diz: véi, o tempo tá acabando. Ele não fala isso de jeito nenhum, é só dentro da minha cabeça, né? Ele falava coisas inteligentes. Mas eu fico conversando com o Gurudeva dentro da minha cabeça e ele tira muita onda da minha cara. Sempre, o tempo todo. Tipo, que manezão, velho, tá se passando com uma dessa. O tempo todo. Então, assim, se alguém tiver algum comentário para fazer, alguma pergunta, eu vou entrar no Graha Sutras para falar sobre os nomes de Mercúrio. Alguém quer fazer algum comentário? Fala aí, Lucas. Hoje chegou para mim, eu tava ouvindo uma leitura também de um cara que chama Jai Mahal, ele tem um programa na rádio, Maha Yoga Man. Ele estava lendo um dos versos da Bíblia, não sei se era uma citação, mas acho que é Mateus capítulo 8, eu olhei aqui, que Jesus fala assim: segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos, né? Quando ele fala assim, no sentido de não se lamente, né? Deixa que o karma tá agindo e me segue aí que temos uma parada a fazer, né? Deixa que não se lamente os mortos, né? Deixa que os mortos enterrem seus mortos, né? Sim. É interessante pensar também, né? Existe toda a cultura funeral. A gente não está desconsiderando isso. E a gente também não está desconsiderando o afeto que a gente tem pelas pessoas. Mas Srila Maharaj mesmo, ele repetia muitas vezes: não somos sentimentalistas. Então, a gente tem que sempre, sempre, sempre mesmo entender que o processo de evolução ele é dinâmico. Então, muitas vezes a gente sofre pelo apego de não ter mais aquela outra pessoa para estar ali, compartilhar e tal, mas isso também é uma ilusão. Isso também é uma ilusão. Então, a gente tem que se libertar até dessa ilusão também. É muito difícil, mas eu fico pensando mais uma vez, né, em Gurudeva. A fase mais difícil da vida de Gurudeva foi quando ele teve que assumir a missão depois que Shilashidhara Maharaj já tinha abandonado o corpo, ele já tinha morrido. E assim, não foi fácil para Gurudeva segurar a onda. Esses milhares de discípulos pelo mundo, tudo maluco, um monte de templo, tipo, um monte de doideira. E, véi, ele não tinha onde se apoiar, tá ligado? E aí é quando pensa, pô, Jesus não tinha onde se apoiar. O único brother que Jesus tinha, arrancaram a cabeça dele e levaram numa bandeja para o Pilatos lá, aquele malucão lá, porque a mulher do cara queria a cabeça de João Batista. E aí foram lá e arrancaram a cabeça de João Batista. Era o único brother que Jesus tinha, velho. Porque os apóstolos, meu irmão, os apóstolos estavam ali, velho. Os caras eram os coitados, tá ligado? Os caras. Mas não vamos entrar nesse mérito da questão. Mas é isso. A gente tem muita veneração
por todas as entidades vivas, entendendo qual é o papel delas. Então, o calendário Vaishnava é um calendário que 80% das comemorações, 80 não, mas vamos lá, 70% das comemorações são para o dia do desaparecimento das grandes almas. Então a gente comemora o dia que aquela grande alma nasceu, comemora, mas o dia que ela morreu a gente faz uma festa. Porque ele voltou para casa. E lá, e essa é a doideira, é isso que de alguma maneira tipo, me dá uma tranquilidade em estar tentando transmitir o conhecimento transcendental. Por quê? Porque alguém que estiver numa plataforma superior, se ela achar que eu estou numa posição apropriada para ir para um plano superior, pela misericórdia dessa grande alma eu vou, não é pelo meu mérito. É pela misericórdia dela, dizer, ó, aquele bicho ali, ele sabe fazer essa moça, velho. Ele faz os pastelzinhos na malícia, o recheio é bom, chama ele para cá. Pronto. Então, pelo serviço, a gente se qualifica para ir para um plano superior, mas não é porque a gente tem mérito, é porque alguém achou apropriado levar a gente para uma plataforma superior. Esse é o mestre espiritual. Mas qualquer pessoa que alcance algum estágio de iluminação e aí através do afeto ela pode tipo salvar todas as outras que ela quiser. Isso está nas escrituras. Dhruva Maharaj era um pivetinho. Ele foi expulso do palácio. Ele não foi expulso, ele ficou meio brabo, porque tem uma treta lá com a madrasta dele, que quer que o irmão, que não é da mesma mãe, seja o rei. E aí ele, que era o herdeiro, tem que rejeitar, tem que abrir mão de ser rei. E aí ele é um pivetinho, ele tem 4 anos de idade, véio. Ele vira assim pra galera e fala, eu não quero é nada disso. E foi morar na floresta, sozinho, velho. Sozinho, 4 anos de idade. E aí na floresta acontece, né, tipo, Narada Muni misericordiosamente desce e protege ele, cuida dele, e ensina o conhecimento transcendental para ele, ele se ilumina, e aí quando ele tá indo, velho, existe uma estrela que foi criada para Dhruva Maharaj. Então é a estrela de Dhruva Maharaj. Então quando ele está sendo levado para essa estrela, aí ele fala para a galera na nave, né? Ele está na nave, ele fala para a galera, pô, mas a minha mãe, velho, ela era gente boa, não foi culpa dela. E aí os caras mandam ele olhar pela janelinha. Ele olha pela janelinha e vê outra nave vindo com a mãe dele. Então, assim, uma grande alma pode salvar a família inteira pelo afeto. Não é pelo conhecimento transcendental, é pelo afeto, é o amor, é tipo, velho, uma avó reza para 200 netos e 200 netos não reza para uma avó. Então, assim, a avó, pelo amor dela, pela devoção dela, ela salva a família todinha, pô. Mas ela consegue? Não, ela não consegue. Ela tem um amor que é infinito. Mas o karma individual de cada um vai agir. A misericórdia dela, e aí justamente, né, amanhã, putz, eu já estou antecipando as efemérides. Amanhã é a Amavasya Titi. Amavasya é a lua dos ancestrais. Tem uma relação com Ketu também. Ketu é o planeta que carrega, junto com a lua, a energia de Amavasya. Ketu fala sobre os ancestrais. E aí, amanhã, a lua em Amavasya está em Bharani. E Bharani é regida por Dharmaraj, que é o senhor da morte, que também é o senhor da religião, Dharmaraj. E Bharani é o portal da vida e da morte. Bharani representa esse lugar de transição entre os mundos. E aí a gente está vindo das 2 últimas luas, né? A lua cheia, a Purnima, e a última Amavasya, foram 2 eclipses. E eu falei sobre isso. Eu falei,
velho, está gravado, está no canal. Falei, o portal que foi aberto com o primeiro eclipse só vai se fechar em Amavasya. Eu falei isso já tem mais de um mês. E aí o que é que acontece? Realmente, eu recebi várias confirmações disso, assistindo os Jyotishas indianos, indiano malucão dando aula. E os caras falaram a mesma coisa e vai ter ritual amanhã. Já começa hoje, né? Já começa hoje os rituais na Índia, desse Amavasya Tithi. E aí amanhã à noite eu vou fazer um ritual também para os ancestrais de São Paulo. Então eu vou fazer uma cerimônia lá. Eu lembro que eu falei para vocês, tipo, para vocês também meditarem e mandarem energia, por quê? Amanhã esse ritual é um ritual em glorificação ao esforço que os ancestrais tiveram para criar essa linhagem dinástica onde a gente está. E hoje a gente poder ter o mérito espiritual de glorificar eles. Então, assim, da mesma forma que agora tem, tipo, poucas pessoas aqui falando sobre um tema elevado e pensando na glorificação e nas bênçãos daqueles que já se foram, e é uma quantidade muito pequena. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar, né? Isso já reverbera, isso já muda a energia do ambiente onde a gente está. Então, se a gente já for de hoje pensando amanhã, eu já começa pensando hoje, né? Tipo, pô, o que os meus ancestrais representam para mim? Porque hoje é Chaturdashi. Chaturdashi é a energia de Kali. É a energia da forma irada, da manifestação feminina de Deus. Então, assim, são as Badras. E fala sobre um lugar de transformação muito poderosa. Fala sobre as serpentes. Então, tem uma energia também de muita profundidade, né? Porque as nagas vivem nas profundezas, então é como se as nossas profundezas de alguma maneira tivessem querendo se revelar. E aí amanhã é uma grande oportunidade de revelar essas origens profundas através da glorificação dos antepassados. Então todo mundo, eu tenho certeza que os antepassados passaram por muitas dificuldades, seja da forma como for. Eles viveram situações inacreditáveis para a realidade da gente hoje. Fala aí, Renata. Ô, Goura, eu não tinha olhado ainda pelo Bava, e aí pelo Bava minha lua vai para casa 5, que é onde eu tenho Queto e já tenho o Sol, né? Então conta uma história diferente nesse sentido do que você está falando dos ancestrais, né? Sim, A lua sim. sai para casa 4 e vai para casa Então, 5. Tem o Queto e eu já tenho o Sol. Então é como se, né, pegasse a linhagem paterna, materna. isso, junta as duas linhagens, mas tem que ver aí, tipo, se Queto tá entre o Sol e a Lua ou se Queto tá antes do Sol. Tá Mas em... isso Ah, é não. eclipse, hein? Queto tá. Ele tá entre o Sol e Júpiter. Então, se a Lua cai na casa 5, significa que ela tá acima do Sol, né? Sol. Não, Lua, Sol e Queto. A Lua sai das 6 para 5. Não, É a isso? Lua tá 4 para 5. Ah, entendi. Agora eu entendi. Ah, beleza. Então, você tem que ver o seguinte: a sua Lua tá na casa 4, beleza. Mas ela gera efeito na casa 5. Então, aí tem alguma coisa também dessa transferência do ambiente familiar, e aí faz a relação com a tua mãe, porque a lua na casa 4 fortalece a lua, fortalece a mãe, mas ao mesmo tempo manda isso para 5, que é a criatividade, os filhos, a expressão do amor, esse lugar de romances, de sensibilidade também.
Então, talvez aí seja interessante olhar qual é o Naisajika Karaka da Lua. Pode ser o Atma Karaka, hein? Porque se ela tá tão no finalzinho assim, Ela é. Atma Ela tá Karaka. 9 graus. É. Então isso é tu mesmo, pô. Isso te representa, fala sobre você, tá ligado? E a sua questão emocional, a sua questão maternal, principalmente, e o lugar onde você, ó aí, pronto, massa. Existe uma força direcional, porque é ativada pelo movimento do Bhava Chakra, então o vetor de ação da Lua sai da 4 para 5, mandando a energia para cima do Sol e Ketu. Então, isso aí, eu não sei qual é a diferença em graus do Sol e Ketu, mas é um pré-eclipse com coisa de 2 dias, talvez, de ser antes do eclipse, hein? No máximo. É Não meu sei. Sol, estão, na verdade, até em nakshatras diferentes, né? Então dá uma diferençazinha, acho que de 11 graus. Entendi. Entendi. Mas depois faz o seguinte, coloca no Google o mês do teu nascimento e o ano e vê quando que foi o eclipse. Eu acho que foi coisa de 2 ou 3 dias depois do que tu nasceu, hein? Entendi. O eclipse do uma Sol. energia, né? É, porque se o Sol está em conjunção com Ketu, ele já está naturalmente eclipsado por um aspecto, mas gera moksha, gera o desejo de espiritualidade e de libertação de padrões. E aí é justamente isso. Possivelmente existe um mérito espiritual relacionado a uma libertação de padrões que você vai trazer para a sua vida na relação com seus filhos. Dá para entender? Dá, faz muito sentido. Beleza. Então você faz os seus cálculos agora. Belezinha? Muito obrigada. Tá massa. Beleza. A gente pode falar sobre isso também. Tá. É porque eu tô nesse momento, por isso que eu entrei para te perguntar sobre isso. Não, Valeu. tá massa. É só para não ficar muito íntimo também, tá ligado? Obrigada. Identificar Alexandra? Tá me ouvindo? Muito baixinho, fala aí. Desculpa, para a gente identificar um eclipse, a gente vê os graus do planeta, por exemplo, não está em conjunção, mas o Sol está com 10 graus, a Lua 14 e Ketu está com 12. Isso ajuda a ver, não? No mesmo signo? Não. São signos e casas diferentes. Não, então não. Só porque você falou que era o Ketu depois do Sol, não sei o quê. Aí eu só queria entender se dava para ver isso. Então, mas é o seguinte, beleza, vamos lá. E já que é eclipse que a gente está falando, vamos falar de eclipse. Eclipse acontece quando o Sol está em conjunção com Rahu ou Ketu. Beleza. Isso é um tipo de eclipse, é um eclipse genérico, ele dura um mês, porque o Sol passa um mês para transitar o signo onde Rahu ou Ketu está. Isso é uma forma de olhar o eclipse. O eclipse mesmo, o eclipse que o céu muda, ele precisa que aconteça o seguinte: o Sol precisa estar em conjunção com Rahu ou Ketu, e a Lua precisa estar transitando sobre o Sol ou em oposição ao Sol. Deu para entender? Só é eclipse mesmo o dia do eclipse, quando o eclipse está acontecendo. Se for o eclipse do Sol, no mesmo signo vai estar o Sol, a Lua e Rahu Ketu. Isso é o eclipse do Sol. O eclipse da Lua acontece quando o Sol está em oposição à Lua. Por quê? Porque o eclipse do Sol acontece na Lua nova.
E o eclipse da Lua acontece na Lua cheia. Dá para entender? Entendi. O eclipse do Sol é quando tá Sol, Lua, Rahu ou Ketu na mesmo signo. Isso. E da Lua é quando a Lua e Rahu e o Sol também tá no mesmo signo. Não entendi. O eclipse da Lua é quando a Lua está em oposição ao Sol. Vai estar o Sol em conjunção com Rahu e a Lua em conjunção com Ketu ou ao contrário. Entendeu? Agora eu entendi que é oposição. Tá. Isso, oposição. Mas pode acontecer, como eu falei lá no começo, como a divisão em 30 graus é uma divisão matemática, não é uma divisão astronômica, pode acontecer que se o Sol ou Rahu tiver com muito grau ou com pouco grau, aí vamos supor, o Sol está com 30 graus e Rahu está com 1 grau no outro signo, estilo de Câncer para Leão. O Sol está com 30 graus em Câncer e Rahu está com 1 grau em Leão. Pode ser eclipse. Por quê? Porque a distância real entre eles é de menos de 1 grau. Só que eles têm signos diferentes. Deixa de acontecer o eclipse? Não. Porque o eclipse não é matemático, o eclipse é astronômico. Tipo, a divisão, quem dividiu o céu foi a gente, não foi o céu que se dividiu. Então, pode acontecer. Então, é importante, que aí é a segunda pergunta da Alexandra. É importante ver os graus de distância entre os planetas? No caso, entre o Sol, Rahu e Ketu, é extremamente importante para você saber se é eclipse ou não. Mas aí fica para avaliação mapa a mapa, né? Tem muitas variáveis aí. E sempre é importante verificar os calendários de eclipse também para ter certeza do momento específico do eclipse. Os gatos não tem jeito, né, velho? Depois apareceu agora, ó, Sabrina com a lagartixa. Eu vou tomar depois. Putz, sacanagem. Um segundo, galera. Se alguém quiser falar alguma coisa, é um segundo. Pronto. Foi mal. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou começar a leitura? Belezinha, então. Os nomes de Mercúrio. O nome mais comum usado para Mercúrio é Buda, o desperto. A inteligência que desperta da consciência. Bodhana também é usado para Mercúrio e tem o mesmo significado. Este termo significa o senhorio de Mercúrio sobre o intelecto. O intelecto é a faculdade da mente pela qual se pode chegar à compreensão, e é de 2 tipos, perceptivo e espiritualizado. O intelecto perceptivo deriva do entendimento daquilo que ele pode perceber, que nem sempre é o que é verdade. Olha lá, lembra que eu estava falando, né, sobre as polaridades. Por quê? Porque um planeta pode dar um efeito e aquele efeito ser negativo e a gente precisar ressignificar e transformar ele. Então aqui já está falando, existe um conhecimento perceptivo, um intelecto perceptivo e um intelecto espiritual. Então o intelecto perceptivo ele pode distorcer a realidade. Ele pode não perceber o que é verdadeiro. Por quê? Porque a gente calcula. O intelecto calcula. A inteligência é um processador, ela fica calculando as coisas. A mente não. A mente já está programada. A mente vai reagir ao determinado estímulo.
E aí o que acontece? Os estímulos que a mente percebe já vêm com defeito. Por quê? Porque a audição da gente não é boa. Um gato, um cachorro, um morcego ouve muito melhor do que a gente. O olfato da gente não é bom. Tipo, eu tenho uma rinite bizarra, velho. Eu não sinto cheiro de quase nada. E olha que meu ascendente é a Mirigashira. Um tubarão cheira muito melhor do que a gente. Um cachorro cheira muito melhor do que a gente. O paladar. O paladar da gente é muito sofisticado. Mas existem muitos animais com paladares muito mais sofisticados do que a gente. E aí a gente vai ver que, tipo, todos os nossos órgãos dos sentidos são limitados. Então, a própria visão, a gente não enxerga um espectro de luz gigantesco, a gente enxerga só um fragmento do espectro de luz. Então, a informação que a gente manda para o cérebro através dos nossos sentidos é imperfeita. Então, a base de cálculo que a gente usa em relação ao meio ambiente já não é precisa, não é verdadeira. E para ajudar, porque aí é a mente, e aí, como eu estava falando, a mente é uma beleza. A mente é uma belezinha. Por quê? Porque a mente é o que acessa a memória. E o que é que está gravado no banco de memória da gente? Memória, eu não estou nem falando de karma, memória. O que está na memória são os traumas. Porque o sistema computacional pelo qual a mente da gente registra as informações eu vou gravar tudo o que dói, para que esse maluco não fique fazendo essa parada. Então, tudo que é trauma fica gravado na mente. Ah, isso dói, aquilo machuca, isso não é legal. Tudo que é bom fica num limbo, fica meio perdido na memória da gente, mas os traumas e as dores ficam muito fáceis de serem acessadas através de gatilhos e de mecanismos repetitivos. Por quê? Porque o tempo todo as coisas se repetem. Então, a mente ela está muito condicionada a esse lugar de falha. Por quê? Porque é uma interpretação falha, porque ela é baseada numa percepção limitada da realidade associada a memórias traumáticas. Então, o tempo todo, os estímulos que a gente recebe do meio ambiente ativam um gatilho e a gente responde instintivamente para ele. E a mente, por quê? Porque a inteligência ela está atrás disso. E quando a inteligência vai processar alguma coisa, quando a gente para pensar, a inteligência ainda vai usar esses dados, que são ou as memórias ou o meio ambiente que está sendo percebido de uma maneira limitada. Então, a gente precisa aprender a aprender. A gente precisa aprender a aprender. Por quê? Porque precisa ir além da nossa limitação. Porque o tempo todo a gente está fazendo associações. A gente vai aprender alguma coisa nova? Ah, beleza. Mas isso que eu estou aprendendo agora parece uma coisa que eu já sabia. E aí você não aprendeu, você relacionou com alguma coisa que você sabia, colocou um ingredientezinho a mais ali, mas não muda nada. Então, quando fala, né, tipo, Shileshdhara Maharaj também falava isso, o movimento de Sankirtana, o processo de Harinama Sankirtana é revolucionário. Bhakti Yoga é revolucionário. Por quê? Porque você precisa rejeitar tudo o que você conhece. Não tem parâmetros. Outro dia, foi a semana passada, eu acho. Foi. Eu não outra semana aí, eu não lembro mais quando foi. Mas estava falando, tipo, como a gente coloca até a falsa moralidade que a gente tem do senso comum, a gente quer impregnar em cima das escrituras sagradas e fazer julgamento em cima da coisa. Então, assim, é muito mais amplo do que isso. A gente precisa realmente tipo, sair da caixinha, né? Basicamente, é por isso. Não no sentido sexual e essas coisas, mas sair dessa limitação paradigmática
do que a gente considera como a realidade. É muito superficial. A gente está lidando com os prazeres no mundo material. Eu falei isso outro dia, né? Os prazeres no mundo material é como coçar a picada de um inseto. Você está tendo prazer ali, velho, mas na hora que você olhar o estrago que você está fazendo, você vai se arrepender muito. Era melhor passar uma pomadinha, colocar gelo, fazer alguma coisa do que coçar. Então, mas a gente está coçando e acha que está sendo bom. O intelecto perceptivo deriva do entendimento daquilo que ele pode perceber, que nem sempre é o que é verdadeiro. A compreensão derivada do intelecto perceptivo é distorcida por nossas percepções, sentimentos e atitudes pessoais. Por isso que os seres humanos, que são intelectualmente centrados, tendem a discordar sobre tantas coisas. O ponto principal é que o intelecto perceptivo apenas nos permite chegar ao entendimento limitado, e não à verdade. O intelecto espiritualizado, conhecido como Buddhi, é atraído por aquilo que é real, e assim nos ajuda a determinar o que é real. Num dos comentários de Shrestha Maharaj no Bhagavad Gita, ele fala sobre Buddha Yoga como sendo uma variação de Bhakti Yoga ainda, dentro como se fosse uma forma mais adequada de executar a mistura de karma e jnana, chegando em Buddhi. E aí de Buddhi, entender o que é Bhakti. Buddhi Yoga, né? Eu não lembro qual é o capítulo, mas está no podcast. O intelecto espiritualizado, conhecido como Buddhi, é atraído por aquilo que é real e, assim, nos ajuda a determinar o que é real. Mercúrio, como Buda, representa o despertar desses dois tipos de intelectos. Primeiro, nos tornando seres cognitivos e depois atraindo nossa consciência para o que é real. Na mesma linha, Mercúrio é conhecido como Vid, conhecedor, e Gnā, sábio. Um ponto importante relacionado é que Mercúrio é o filho da Lua, que é mostrado por seus nomes, Induputra, Somaja, Vidussutta, todos significando filho da Lua. Da mesma forma, Mercúrio é Sálmia, pertencente à Lua. A Lua representa a consciência, e Mercúrio, sendo filho da Lua, é o que provém da consciência, conhecimento e inteligência. Como Mercúrio é o filho da Lua, Mercúrio bem posicionado pode compensar os maus efeitos de uma Lua mal colocada, que era o que eu estava falando. Uma Lua mal colocada, no entanto, indica que a fonte de Mercúrio é fraca e, portanto, o próprio Mercúrio não pode ser tão produtivo. Por isso é que a gente fala tanto sobre sadhana, porque sadhana é a prática espiritual pela qual você vai fortalecer um determinado planeta. Qual é a forma de você fazer isso com Mercúrio? Adquirindo conhecimento espiritual e prática. E qual é a melhor prática para Mercúrio? Ensinar. Ensinar o quê? O conhecimento transcendental. Como? Comunicando da forma que for possível. Então, se o cara é um designer gráfico, o cara pode fazer umas artes gráficas malucona e falar sobre o despertar da consciência ali, mandar alguma mensagem ali. O cara mexe com edição de vídeo, o cara é músico, o cara dança, a pessoa lá, tipo, sei lá, tem qualquer tipo de habilidade, de expressão que possa transmitir o conhecimento transcendental, vai fortalecer Mercúrio no mapa. Quer uma outra? Remédio. E eu nem gosto de Upaya, mas beleza. Qual que é um outro remédio para Mercúrio? Você pega
material escolar e doa para crianças que precisam, Mercúrio fica muito satisfeito com isso e você fortalece demais o karma de Mercúrio no seu mapa. O que mais? Tem, ó, tá vendo só? Gato maluco. Sabrina. Outra coisa, Mercúrio fica muito, muito, muito satisfeito também quando a gente viaja por motivos espirituais. Todas as habilidades técnicas, e aí no caso habilidades manuais também, são regidas por Mercúrio. Por quê? Porque Mercúrio rege Gêmeos, que é a casa 3, e aí fala também sobre os braços e as mãos, e rege Virgem, que aí é a casa 6, mas mais do que as características da casa 6, dentro de Virgem a gente tem Rashta e Chitra, que são as nakshatras que falam sobre a manifestação de qualquer coisa que possa ser feita através da criatividade ou das habilidades manuais. Então, é possível fortalecer Mercúrio? É possível fortalecer qualquer planeta. Qualquer planeta. Cada planeta vai ter uma dinâmica específica de fortalecimento de acordo com os karakas que aquele planeta carrega e de acordo com a própria configuração do mapa. Porque vai que o planeta está numa posição que, se você fortalecer ele vai dar efeito ruim. E aí você pode não gostar disso. Por quê? Porque vai vir um karma que você talvez não estava esperando para resolver através daquilo. É uma purificação. Você vai sofrer, mas você vai passar. Talvez você nem precisasse viver aquilo nessa vida, mas você se livra de viver a parada numa próxima vida. Por quê? Porque você purificou logo. Então a gente já falou sobre isso também. Na medida em que a gente decide que não quer mais fazer parte desse samsara e que a gente quer realmente ir para o mundo transcendental, todos os testes que a gente iria passar nas vidas futuras já vão aparecer nessa. Porque você quer adiantar o jogo, os desafios lá, os chefão vão vir. O karma tá lá, você vai se livrar como? Você para zerar o jogo, você tem que chegar no final do jogo. Vai ter atalho? Pode ter atalho. Pode ter aquele tubinho lá do Super Mario World lá, que ele entra aqui e sai lá no final do estágio. Beleza! Mas quando chegar lá no final, ele vai ter que lutar contra o Bowser. Ele vai ter que lutar contra o Bowser. Quem é o Bowser? É ele mesmo. A gente luta contra a gente mesmo o tempo todo. O tempo todo. Por quê? Porque, em última análise, a gente quer ainda curtir esse mundo, pô. E o desejo que a gente tem de curtir esse mundo separa a gente da percepção da transcendência. Isso é muito maluco. Por quê? Porque quando a gente entende, e aí é o Tamadikari, né? A gente não vai entender isso, mas quando o Tamadikari ele entende que tudo está sob a vontade de Deus, ele vive o paraíso nessa terra. Mas não é porque ele vai ter prazer absoluto em todas as coisas, não. É porque ele já entendeu que o paraíso já está acontecendo. Tudo são os passatempos divinos. Deus conhece a si mesmo através de toda a criação. Então Deus está dentro de tudo para poder conhecer tudo. Então não interessa, ele vai conhecer tudo através de alguém. Vai ser de você uma parte, vai ser do seu amiguinho a outra, vai ser do seu outro amiguinho a outra, vai ser do seu inimigo. Deus está lá. E Deus está lá dentro experimentando uma coisa. E ele quer estar experimentando aquilo. Então, mais uma vez, né, não existe essa falsa moral de bem e de mal. Isso é uma avaliação egóica. Quando a gente está lendo o Srimad Bhagavatam, a gente está vendo lá as encarnações, os avatares, vindo para matar demônio. O cara fala, meu irmão, Nishinradeva veio para matar Hiranyakashipu, arrancou as tripas dele, fez uma guirlanda, ia destruir o universo inteiro se não fosse para lá da Maharaj pedir para ele parar.
O cara foi, velho, ele tava se divertindo, pô. Era o amigo dele. É estilo, velho, vamos brincar de polícia e ladrão? Vamos, mas é sério. Porque eu quero me divertir mesmo. O cara fala, velho, quem é que vai ser o ladrão? Quem é que vai ser a polícia? É isso, pô, os caras brincam sério. Então, e eu já falei isso, sei lá, umas 50 vezes, quando os 4 Kumara amaldiçoam os porteiros de Vaikunta, Jai, Vijay, Vishnu mesmo vira pros caras e fala, véi, pode ir, porque eu pessoalmente vou descer e mato vocês. Vai ser massa, eu vou me divertir. Então, assim, quando essas formas que são divinas, os porteiros do mundo espiritual foram amaldiçoados a nascer como demônios, e Deus mesmo disse, vão lá, que eu vou matar vocês. Então, quando a gente olha Hiranyakashipu, Hiranyaksha, quando a gente olha Kumbhakarna, Iravana, quando a gente olha Jagai Madai, quando a gente olha tipo várias encarnações de demônios, era tudo os amigos de Krishna, era tudo os amiguinhos lá, os porteiros de Vaikunta, era tudo brincadeira. Só que é uma brincadeira que está ensinando a respeito de um determinado karma, está contando história, mas são os passatempos divinos, são os lilas. E quando a gente pensa no mundo espiritual, a gente tem que pensar desse jeito. Em quais passatempos transcendentais eu quero viver eternamente? Essa é a meditação. Essa é a meditação de todas as culturas espirituais da face da história da humanidade. Os caras estão ensinando ali, ó, velho. Esse é o mundo espiritual da gente. Então os índios, os nativos americanos, eles ensinavam sobre a cultura deles para os filhos. Por quê? Porque quando eles morressem, eles iam para aquele tipo de céu. Então, os africanos é outra história, os indianos é outra história, os vikings é outra história, mas todas essas histórias, os egípcios, têm algo em comum. Então pensa nisso. Tira só o monoteísmo, que é moderníssimo. O monoteísmo tem aí tipo seus 3.000 anos, que já é uma variação dentro da cultura hebraica. No Egito, já tem uma influência aí quando surge esse monoteísmo, porque, em última análise, todas as religiões são monoteístas. A diferença aí é personalismo e impersonalismo. Por quê? Porque tudo são aspectos e faces de Deus. Deus é um só, que está presente em tudo. Então, tudo é Deus. Tudo é Deus. Aí, quando você tira o aspecto pessoal de Deus, aí Deus vira uma luz. Deus vira o amor. Deus vira a paz. É impessoal. Isso já tinha sido categorizado dentro da filosofia védica há mais de 25.000 anos. O personalismo e o impersonalismo. E aí, quando vem o Siddhartha, o Buda Siddhartha, ele leva a concepção impersonalista, mas ele leva todas as concepções divinas também. Então, tem o Bodhisattva, mas tem várias outras formas de deuses irados, e os deuses bondosos, e as taras. Então, como é que a gente pensa num budismo que não acredita em Deus? Porque o budismo não acredita, em última análise, não há uma forma de Deus dentro do budismo, e eles consideram todas essas outras formas divinas também. Porque a origem dessa cultura é as escrituras védicas, está tudo lá. Então, só para a gente continuar aqui, terminar Mercúrio, e aí eu abro para perguntas, e a gente pode ainda falar um pouquinho sobre efeméride, mas já está ficando tarde. Aqui. Uma lua mal colocada, no entanto, indica que a fonte de Mercúrio é fraca e, portanto, o próprio Mercúrio não pode ser tão produtivo. Esses dois graus se influenciam e o julgamento total de um não pode ser feito sem considerar o outro. Mercúrio é amigável e, portanto, é conhecido como Priyakrit, fazedor da bondade, e Sushila, de bom humor.
Mercúrio não é tão brilhante quanto a maioria dos outros planetas, os grahas, e, portanto, é conhecido, embora muito raramente, como Xiamanga sombrio. Fisicamente, Mercúrio tende a dar a cabelos escuros. E aí, na sequência, é Júpiter, mas eu acho que a gente já se alongou bastante. Se alguém tiver algum comentário ou pergunta para fazer, pode ligar o microfone, pode ligar a câmera. E aí eu posso fazer algumas considerações sobre as efemérides. O Sol entrou em Touro. Está com 2 graus em crítica. Ninguém quer falar nada. Então, oficialmente, né? Porque outro motivo, né? De oficialmente o portal dos eclipses ele está se fechando agora, né? De hoje para amanhã. Porque o Sol não está mais em conjunção com Rahu. Então, desde ontem, quando o Sol entrou em Touro, o efeito direto da força de Rahu sobre o Sol aliviou. Por quê? Porque eles agora estão em signos diferentes. E Rahu, ele já está com 8 graus. E como ele anda retrógrado, isso quer dizer que ele está se aproximando de entrar em Peixes e encerrar esse ciclo dele. É interessante hoje porque amanhã ainda também. Porque hoje Rahu, ele é o Atma Karaka. Então, durante ainda aí, alguns dias, talvez até o fim do mês, Rahu vai ser o Atma Karaka e hoje o Sol é o Dara Karaka. E assim como o Dara Karaka ele é a energia do parceiro, é a energia complementar. Então, hoje e amanhã, a energia complementar de Rahu é o Sol. E aí isso vai acontecer, o trânsito da Lua sobre... agora a Lua já está em Achuine, ela já está entrando. Hoje à noite a Lua entra em Barane. Então amanhã a Lua vai estar em Áries, o Sol vai estar nos primeiros graus de Touro e Rahu e Ketu ainda vão estar em Áries e Libra. Júpiter e Mercúrio também estão em Áries. Júpiter agora está com 6 graus e Mercúrio está com 11 graus. Júpiter vai ficar esse ano inteiro ainda, né, dentro de Áries, o que é muito bom para ele, muito bom para a gente, né, muito bom para todo mundo e alivia muito, beneficia muito os efeitos de Rahu, que são bem nocivos. Rahu em Achuine, ele está em relação direta com Ketu, que é o complementar dele, e Ketu, ele está em Suate, que é regida por Rahu. Então, essas energias elas estão bem fortes ainda. Interessante, porque a exaltação de Júpiter, que não é uma exaltação mesmo, né? É só um bom posicionamento de Júpiter em Áries, faz com que, eu só vou confirmar aqui, é isso mesmo, a debilidade de Marte em Câncer seja anulada. Então, Marte não está bem, ele está com 4 graus em Câncer, ele está em Puxa. Puxa é muito boa na nakshatra, é a mais benéfica de todas as nakshatras, mas Puxa é regida por Saturno, que é inimigo de Marte,
E Marte está no signo de maior debilidade para ele, que é o Nietzsche dele. Só que por causa do posicionamento do Sol, Marte ele tem a debilidade dele anulada. Mas isso não quer dizer que ele não vai dar efeitos ruins, ele vai acabar dando efeito ruim ainda. Vai transformar muito da emotividade, muito desse lugar de sentimentos profundos, de sentimentos familiares. Então, as relações do ambiente doméstico, elas podem ficar muito nervosas. E a gente tem que ter muito cuidado em como a gente vai se expressar para não se expressar com raiva e criar problema dentro de casa. Então, o maior conselho que eu posso dar para esses dias agora e por um bom tempo ainda, porque Marte está no comecinho de Câncer, mas vão ter coisas que vão aliviar os efeitos dele aí. Agora, pelo menos, o efeito já está aliviado, principalmente também, né? Enquanto a Lua está em Áries, está rolando Gaja Queixari, que é a conjunção da Lua com Júpiter, que também é muito bom e favorece demais os efeitos, né? De Irahu, principalmente. Porque quem vai causar problema em Câncer é Rahu. Por quê? Porque Rahu em Áries influencia Marte. Marte já está malucão, ele não está feliz onde ele está. Então, ter Rahu na casa dele e ainda ter Mercúrio, Júpiter e a Lua é muita bagunça na cabeça. Por quê? Porque Áries, pelo Kalapurusha, representa a cabeça da gente. Então, isso modifica também o nosso ambiente doméstico, modifica os nossos sentimentos. E Marte, ele não é muito de, tipo, tolerar. Então, tem que ter muito cuidado para não demonstrar ira, não parecer raivoso, tentar ao máximo apaziguar as coisas, não discutir, deixar para lá. Deixa para lá, não adianta. Tipo, não mexe no que já passou, deixa o que já passou, resolve o que tem que resolver agora e tenta não dificultar as coisas. O mais simples, o mais fácil, o mais suave, o mais amoroso e o mais afetivo possível. Porque aí, Marte está em Puxa, ele é inimigo de Saturno, mas Saturno tá bem, velho. Saturno tá muito bem em Aquário. E a gente tá vendo os resultados de Saturno acontecendo nas notícias. Saturno é a justiça. Então, o que é que acontece? Saturno tá em Chata Bicha. Quem rege Chata Bicha? Rahu. Mais uma vez, Rahu. E aí a gente tem Rahu influenciando Saturno, Rahu influenciando Marte, Rahu influenciando a Lua, Rahu influenciando Mercúrio, Rahu influenciando Júpiter, Rahu influenciando o Sol. Pô, mas o Sol já saiu de signo, saiu, mas agora o Sol é Dara Karaka, Rahu é Atma Karaka, as energias complementares. Como é que a gente pode fazer para Rahu dar bom resultado na vida da gente? Austeridade. Falar sempre a verdade. Nunca tentar se beneficiar das outras pessoas. Nunca tentar tirar proveito das outras pessoas. Evitar ao máximo a intoxicação. Seja com álcool, seja com droga, seja com o que for. E também o melhor de todos os remédios para Rahu, vegetarianismo. Não colocar a morte dentro do próprio corpo com a intenção de satisfazer a língua. Então, o órgão que joga a gente, o primeiro que joga, o que puxa a gente para uma vida infernal é a língua. Se a gente começa controlando a língua da gente, a gente tem uma grande chance de controlar os outros órgãos dos sentidos e aprender a controlar a própria mente. Começa pela língua. É o mais difícil. Então, assim como é um remédio para Rahu,
é uma força para Júpiter e para Mercúrio falar sobre o conhecimento transcendental. Então, se a gente tem alguma coisa para falar, que seja para o benefício das outras pessoas. Então, Gurudeva falava, religião é procurar pelos meus próprios defeitos e corrigir esses defeitos e não procurar e nem apontar defeitos nas outras pessoas. Tá aí. A gente já tem as ferramentas, a gente já tem as dicas, o conhecimento está escrito, o conhecimento está gravado, e a gente tem a oportunidade, sempre que quiser, de se associar. Então, na medida em que for favorável à nossa associação, a gente tem que buscar por ela, porque é assim que todo mundo se beneficia. Porque a gente se beneficia estando junto e depois a gente ainda pode tentar beneficiar as outras pessoas, contando sobre o que a gente aprende um com o outro e sobre o que a gente se relaciona um com o outro. Por isso é que eu sempre, de todo o coração mesmo, agradeço pela oportunidade que vocês me dão de poder falar o que eu aprendi com o meu mestre espiritual, as coisas que eu li, as coisas que eu tento experimentar. Então, é um prazer mesmo e uma bênção muito grande de estar aqui, da gente poder trazer esses temas e, na medida da capacidade da gente também debater sobre esses temas. Mas eu não tenho mérito algum. Todos os méritos e todas as glórias são de Gurudeva. Então, sempre é muito importante a gente lembrar que se não fosse pela misericórdia dos mestres espirituais, a gente não ia estar junto. E assim, velho, isso é só um detalhe. Só um detalhe. A gente nunca iria ter se conhecido. O movimento da vida de cada um teria sido numa outra direção, pelo menos o meu. Eu não consigo nem calcular. Então, é pela misericórdia imotivada, né? Totalmente sem esperar nada em troca, que Gurudeva distribuiu esse conhecimento, que é a única alternativa que a gente tem de conseguir se libertar desse cativeiro material. Então, eu realmente agradeço demais pela oportunidade, fico muito feliz de a gente ter tido uma conversa muito legal hoje. Quero mandar um abraço para todo mundo, eu fico muito feliz, fico feliz que chegou gente nova, fico feliz que amigos aparecem, né? Então, um grande abraço para todo mundo mesmo. Quem quiser falar alguma coisa, se quiser ligar a câmera, quiser ligar o microfone, quiser fazer algum comentário, quiser fazer pergunta, ainda dá tempo, não está tão tarde. Eu estou por aqui. Aproveita. E aí, Lucas? Eu ia fazer essa pergunta na semana passada, mas eu não sei nem elaborar direito essa pergunta ainda, que eu ainda tô catando os mil ainda, sabe, seu Moura? E uma vez você falou que o Navansha, a gente pode alcançar algumas coisas por mérito espiritual, Sukriti, não é? Uhum. E, Sim. e eu tava vendo aqui, no meu Navansha eu tenho Sol e Marte na casa 3, regido por Áries. Bom demais, hein? E aí eu pensei, se tem alguma coisa a ver com, tipo, guerrear com as palavras, já que a gente falou de Mercúrio, Mercúrio rege a casa 3, né? Véi, o lance aí é o seguinte. Se fosse no mapa natal, você teria problemas sérios com seus irmãos e com seu pai. Provavelmente questões de morte mesmo na família. Mas, como é no Navamsha, isso fala sobre uma coragem muito grande que você tem de buscar pela sua independência através de uma expressão, da expressão do seu próprio brilho. Então, você está potencializando a sua energia interna para expressar algo, e esse algo pode ser espiritual. Em Áries, é interessante por quê? Porque Áries fala sobre os inícios. Então, você pode estar iniciando um processo também.
de trazer à tona para a sua vida material, porque você faz a transferência do Navamsha para o mapa natal. Então você tem que olhar onde está Ares no seu mapa natal, onde está o Sol, onde está Marte, e olhar para a casa 3 do seu mapa também, e entender como essa energia do Navamsha pode atravessar o Navamsha e vir para o mapa natal. Porque é como eu falei, como as energias são de dimensões diferentes, quando elas atravessam de uma dimensão para outra, a energia se modifica, a não ser no Vargotama. Quando é Vargotama, e aí tem os detalhes, quando é Pushkanavamsha também, mas Vargotama, vamos lá, quando o planeta está no mesmo signo, no Navamsha e no mapa natal é Vargotama. Então quer dizer que ele carrega a mesma energia do Navamsha para o mapa natal. E aí tem detalhes. Quais são os detalhes? Às vezes, o planeta ele está mal posicionado no mapa natal, mas ele está exaltado no Navamsha, que é o caso dos dois. O teu Sol e o teu Marte estão exaltados no Navamsha. Então quer dizer que você tem mérito espiritual com esses planetas, mas você pode ter dificuldade com eles no plano material. Só que a dificuldade é uma purificação. A dificuldade é uma bênção. Por quê? Porque você está se livrando de um karma através de um mérito espiritual. E talvez aquela situação que se manifesta através desses planetas que estão exaltados no Navamsha, nunca mais em nenhuma vida futura você vai passar por isso. Se você resolver. Você tem um mérito espiritual para resolver. O mérito espiritual é o quê? É uma ajuda. Você tem uma ajuda para resolver esse desafio. E aí você vai olhar qual é o Naisajika Karaka do Sol e qual é o Karaka natural do Sol. Karaka natural do Sol é a alma individual, mas o Karaka do Sol também é o pai. Então tem uma relação com o pai aí, beleza. Marte. Marte fala sobre irmãos? Fala sobre irmãos, mas fala sobre você também. Fala sobre o seu desejo de lutar, o seu desejo de vencer, o seu desejo de alcançar a sua independência e o seu sucesso. Não quer dizer que é ficar rico. Cara, é muito louco, porque quando eu tava no surto, a gente falou isso na leitura do mapa, quem tava bolando a suposta internação, onde eu ia ser assassinado, era o meu irmão, você acredita? Na minha cabeça. Muito louco. Iam matar o meu pai e ia matar eu, porque a gente teoricamente merecia, né? Quando eu contei a história, quando a gente leu o mapa com a Parama. Aí você falou briga de morte, assim, tipo, e como foi uma coisa muito num plano que era completamente outro, me veio essa coisa na cabeça agora, rapaz. Então, provavelmente durante o surto, você acessou o campo kármico e ele apareceu para você como uma miração, velho, como um filme, e você via aquela dimensão como real, tá ligado? Porque aí o que eu falei dos sonhos lá no começo, tudo é real, velho. Tudo que a consciência da gente vive é real. Tudo, tudo. Então, a diferença é muito sutil, tá ligado? Do que é um surto, do que é um sonho, do que é uma viagem de cogumelo, do que é uma viagem de LSD, do que é uma alucinação com uma pancada na cabeça. Pra, véi, isso é muito maluco também, né? Tipo, a psicanálise fala sobre isso também. Eu tô com várias questões agora, eu tô ficando meio indignado com a psicanálise já. Tipo, comecei a estudar essa parada e tô ficando revoltado. Tipo, véi, pra psicanálise não interessa a verdade. Interessa o que o cara sente. Aí eu discordo, tá ligado? Eu discordo, velho. Eu discordo. Aí eu vou ficar discordando com os caras, o professor fica puto. Mas, velho, mas é isso. Tipo, se você quer aprender a parada, aprenda a parada, depois você subverte a parada. Mas o lance é esse. O que interessa no sentido mental é porque a gente tem que se libertar do sentido mental também.
Mas no sentido mental, o que interessa é o que o indivíduo acredita. E se o indivíduo acredita naquilo, aquela é a verdade dele, ele vai viver aquela verdade mesmo que aquilo seja uma doideira absoluta. E aquilo é um karma também, porque tudo é karma. Então, quais são os registros que a pessoa tem dentro dela para que aquilo se manifeste? É o autoconhecimento de cada um, é a desconstrução de cada um. Como que você tem a capacidade de ressignificar toda essa informação que você vivenciou dentro do campo psíquico? Porque está dentro de você. Cada vez que você revive essa memória, ela está presente, tá ligado? Então, como é que você consegue ressignificar todos esses elementos? Para poder entender qual é o ponto de evolução dentro desse processo. Agora você tem mais uma ferramenta, porque você olhou na Vamsha. E a gente já tinha falado sobre isso, como tu falou, eu não lembro. Mas se tu falou, a gente falou mesmo. Com certeza. Eu acredito em você. Massa, velho. Massa demais. Dá para entender? Sim. Massa. Ora, só uma dúvida. O Navansha, ele leva os mesmos Charakárkaras também? Não, né? Você entendeu? Então, eu entendi. Daria para avaliar os Charakarakas do Navamsha? Até dá. Mas eu não levaria em consideração a Lua. Porque se tiver uma variação aí de 2 ou 3 minutos do horário de nascimento, vai variar muito a Lua no Navamsha. Tirando isso, dá para usar também. Porque aí você vai ter outros Charakarakas no Navamsha. Charakaraka, galera, é a mesma coisa que Naisajika Karaka, é a mesma coisa que Jaimini Karaka. É porque Charakaraka é a mesma coisa. Charakaraka se refere um pouco mais à questão fixa. Então, o Sol é fixo isso, a Lua é fixo aquilo. O Naiságica é o mutável. Não, mas Então, então vão ter outros Charakárkaras no Navansha. isso. Entendeu? Porque eu pensei que do mesmo jeito que a gente olha os planetas, a gente olharia da mesma forma, levaria o Charakarka do Natal pro Navansha, não é, né? Sim, você pode fazer as duas coisas. As duas coisas funcionam. Isso ó, talvez eu não explico as coisas direito. Todas as formas de avaliação são válidas, mas elas entram como layers, camadas. Então, quando eu falei olhar o ascendente com 30 graus no signo, é uma layer. Olhar o ascendente pelo Bhava Chakra, é outra layer. Olhar o ascendente pelo Surya Lagna, é outra layer. Olhar o ascendente pelo Chandra Lagna, é outra layer. Tudo isso você vai sobrepondo. Aí você pega isso que você falou, Navamsha, é outra layer. Aí você pega o Vishuntari, o planeta que está regendo o Mahadasha, você joga ele no ascendente também. Isso é outra camada. Todas essas camadas vão trazer respostas. Todas, todas. Na hora que você monta, vem uma resposta. E essa é a doideira. Porque na hora que você intuitivamente escolhe fazer uma avaliação de uma forma diferente, é porque algum movimento interno está orientando você a ver algo que você não estava vendo antes. Então, eu recomendo sempre fazer essas experiências malucas. De tipo, agora eu vou olhar meu mapa desse jeito, agora eu vou olhar meu mapa desse jeito, agora eu vou olhar meu Chandra Lagna com os trânsitos e os dristes. Véi, vira uma doideira. Fica massa. Porque aí explica muita coisa. Dá pra entender? Acho que sim. Ou não? Sim, sim. Valeu. Beleza. Massa. Então, alguém quer
fazer ainda mais alguma consideração? Falar mais alguma coisa? Eu quero lembrar a galera, amanhã, Amavácia, acenda um foguinho para os ancestrais, uma velinha, um incenso, oferece um pouquinho de água, faz uma comidinha gostosa, tá ligado? Pega um pratinho, oferece, não precisa ter a foto de ninguém, velho. Tipo, você oferece com o seu coração aquele pratinho de comida, aquela água, aquele incenso, aquela vela, pros ancestrais, assim, tipo, agradece eles, tipo, valeu, velho. Tamo junto, tá ligado? O que eu puder fazer para iluminar o seu caminho de evolução, porque tem outra coisa. A gente acha que os ancestrais não estão nesse mundo, né? Véi, ou os caras já estão no plano superior mesmo, ou eles já nasceram tudinho, pô. Galera já tá aí no rolê de novo, tá ligado? Porque o karma continua, a novela continua. O cara já assumiu outro papel para interpretar. Então, o que a gente pode pedir com muito amor mesmo, pedir misericórdia, assim, tipo, que Deus tenha misericórdia dos antepassados da gente e possa pegar um pouquinho do mérito espiritual da gente e favorecer o próximo nascimento deles, tá ligado? Que eles nasçam numa situação mais favorável para o desenvolvimento espiritual. Que a gente possa pedir isso a Deus mesmo, assim, dizer, velho, eu posso me esforçar mais. Enquanto eu estiver aqui, eu vou me esforçar mais. Mas se você puder ajudar a galera que não tem mais o que fazer por eles mesmos, ajude, velho. Porque os caras se ferraram para poder estar aqui hoje. Faça uma fezinha também, que eu garanto que na próxima eles vão fazer, tá ligado? Não dá para garantir, mas aí você joga, tipo, velho, tem 50% de chance dos caras fazer melhor do que eles fizeram e 50% de chance deles fazer pior. Eu não tenho chance mais, tá ligado? Eu já vou ter que voltar de qualquer maneira. Se é com mais ou é com menos karma, tá tudo certo. Mas que seja assim, pela misericórdia e pelas bênçãos dos mestres espirituais para todos os seres, assim, todos os que já se foram, os que estão aqui e os que ainda vão vir, que todos eles se beneficiem, tá ligado? Que a gente possa oferecer nossas austeridades para o benefício de todos eles. Então é isso. Um grande abraço, galera. Espero ver vocês muito em breve. Logo mais, a gente vai voltar a se encontrar nos sábados. Tá tudo chegando muito próximo. Então, vai ter muito mais conteúdo para a gente estudar. Prepara o juízo. Belezinha? Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Gyanatimirandasya Gyanam Gyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Até mais, galera. Fiquem em paz, fiquem com Deus, fiquem na luz. Usem agasalho que começou o frio daquele jeito. Falou.